Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos ao canal Evoluir, eu sou Kentamura e o vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que provavelmente você já ouviu falar, mas que talvez seja muito mais profundo do que você imagina. Nós vamos falar das crenças limitantes. Afinal de contas, qual é a importância dessas crenças em nossas vidas e principalmente o que nós podemos fazer para resolvê-las? Então, vamos lá? Se você está caindo de paraquedas aqui no canal, a gente fala aqui sobre autoconhecimento e espiritualidade, tá? Onde eu compartilho diversos conhecimentos para ajudar você a ter uma vida melhor, para ajudar na sua caminhada, na sua jornada de evolução. E se você já me acompanha há um tempo, já sabe que eu vou pedir para você deixar o seu like, deixe o seu joinha, inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. Para a gente começar a nossa conversa de hoje, nós precisamos entender o que são as crenças, não as limitantes, apenas crenças. Crenças são coisas que nós acreditamos. Então, por exemplo, todos nós acreditamos na lei da gravidade, não é verdade? É por isso que ninguém vai no topo de um prédio e salta lá de cima, não é? E pelo mesmo motivo, nós sabemos que nessa dimensão não podemos voar, e por isso ninguém salta de um lugar tão alto, certo? Quando a gente acredita em algo, não há quem nos convença de uma forma contrária. Nesses exemplos que eu acabei de passar, se a pessoa recebesse, por exemplo, R$ 1 milhão para saltar do topo de um prédio, não faria, não é? Só que por mais lógico que pareça, o nosso acreditar, as coisas que a gente acredita, não vem do nosso consciente, e sim do subconsciente. A gente não tem medo de saltar de um lugar alto só porque nós estudamos sobre a lei da gravidade na escola. Muito antes disso, desde bebês, conforme nós vamos aprendendo a andar, tropeçamos e caímos várias vezes, isso vai entrando no nosso subconsciente, mesmo que a gente não faça a menor ideia do que significa a palavra gravidade. A gente sabe que se cair dói, a gente aprende que se cair de um berço, de um lugar mais alto, vai doer mais ainda. E dessa forma essa crença vai entrando no nosso subconsciente. Em outras palavras, esse acreditar vai entrando no nosso subconsciente. Assim passamos a acreditar em várias coisas que serão boas em nossas vidas, coisas que irão nos proteger, pois afinal de contas, o instinto básico de todos nós é o instinto de proteção. Mas ao mesmo tempo, nós desenvolvemos crenças de coisas não tangíveis, de coisas que não podemos tocar ou mesmo ver ou ouvir. Assim, aprendemos a acreditar em Deus ou numa força maior que rege o universo. Assim, aprendemos a acreditar no amor de nossos pais, no amor das pessoas que estão à nossa volta. E tudo que vai para o nosso subconsciente nos faz sentir. E é por isso que, mesmo não vendo, ouvindo ou tocando, nós sentimos a presença de Deus e o amor de nossos pais, das pessoas que nos amam nas nossas vidas. Além disso, a gente pode ter outras crenças poderosas para o bem, como por exemplo a crença de acreditar 100% que nós temos capacidade de realizar qualquer coisa na vida. E esse acreditar é maravilhoso, pois está em alinhamento com o divino que existe em todos nós. Então, as crenças em si não são negativas. São as crenças que nos fazem humanos, pois é assim que desenvolvemos sentimentos. Mas, como o sentir e o acreditar estão diretamente ligados, nós podemos fazer o caminho contrário, ou seja, nós podemos sentir algo de uma forma tão forte que isso passa a entrar no nosso subconsciente, passa a ser verdade para o subconsciente. É assim que surgem crenças que nem fazem sentido, ou seja, crenças que conscientemente não fazem sentido algum para nós, mas que mesmo assim a gente não consegue superar. Por exemplo, imagine uma pessoa que quando criança assistiu um filme de terror e que tinha uma boneca muito feia. Mas essa criança cresce e se torna uma adulta, e quando adulta ela nem lembra mais desse filme. Porém,
essa memória, essa lembrança ficou no seu subconsciente. E é dessa maneira que uma pessoa adulta sente medo de uma boneca, mesmo que isso não faça o menor sentido na cabeça dela. Esses medos podem interferir em nossas vidas, principalmente se envolver no nosso dia a dia. Por exemplo, imagine um engenheiro que tem muito medo de altura. Agora você já sabe que esse medo está no subconsciente dele, certo? Como que esse engenheiro vai projetar prédios e edifícios altos, ou pontes, por exemplo, se ele não vai conseguir visitar pessoalmente seus próprios projetos? Percebe que essa crença que está no subconsciente dele em relação à altura deixa de ser apenas uma crença e passa a ser uma crença limitante? Limitante porque, afinal de contas, está limitando a vida dele de alguma forma, entende? Mas as crenças que nos limitam não causam somente medo, elas podem causar separação. Imagine que o povo A acredite cegamente que o povo B é o seu grande inimigo e vice-versa. Então imagine que um certo dia um jovem do povo A se apaixona por uma jovem do povo B. Quantos desafios os dois vão ter que passar para ficar juntos, não é? Mais profundamente que isso, imagine a energia densa de centenas de anos desses dois povos se odiando mutuamente. Essa é uma das piores crenças que o ser humano pode ter, pois por conta disso nós temos hoje realmente povos que se odeiam há centenas de anos, que se agridem há centenas, há milhares de anos. Acreditar que somos melhores do que outros é uma crença terrível, porque além de causar ódio e separação, como eu falei, nos afasta de conceitos básicos da espiritualidade, como o fato de que todos somos parte do todo e que todos somos divinos. Mais que isso, as crenças que nos limitam acontecem sem a gente perceber. Esses dias, por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa que ele afirmou categoricamente que os orientais são muito mais evoluídos do que as outras raças. Percebe uma crença limitante aqui? Por quê? Por acaso o povo oriental já vive em quinta dimensão? Por acaso o povo oriental já superou o ego totalmente? Mas para essa pessoa com quem eu falei, nada tirava da cabeça dela isso. E por quê? Porque é nisso que ela acreditava profundamente. Ou seja, essa era a crença dela. Entende? Só a crença na separação já seria um grande desafio para todos nós superarmos. Mas acontece que existem muitas outras crenças que limitam a nossa vida, crenças que atuam diretamente no nosso dia a dia. Isso porque a gente pode ter crença limitante de escassez e viver passando necessidade. A gente pode ter crenças relacionadas a doenças, a gente pode ter crenças sobre relacionamentos, crenças sobre autoestima e assim por diante. Uma pessoa pode continuar se auto-sabotando constantemente, simplesmente porque ela não sabe, ela não faz ideia de que existe no subconsciente dela crenças que estão sabotando a sua vida, que vão fazer com que ela não atraia o que ela deseja e se afaste do que ela quer. Veja, por exemplo, quantas pessoas vivem relacionamentos tóxicos um atrás do outro. A gente diz que a pessoa parece que tem um ímã para atrair relacionamentos ruins, não é? Mas não é parece, ela realmente está atraindo relacionamentos ruins. Só que ela não sabe disso. Tanto é que se você for perguntar para alguém que é assim, ela vai dizer: você acha que eu estou procurando problema para a minha vida? Você acha que eu queria atrair essa pessoa ou essas pessoas para a minha vida? Veja quantas pessoas parece que vivem saltando de doença a doença. Mal curou de uma doença, já passa a ter outro problema, não é? Da mesma forma, mal sabe ela que essas doenças estão sendo atraídas pelo que o subconsciente acredita. Assim também é com o dinheiro, com o lado profissional, com os amigos, com o lado familiar e tudo mais. Já dizia o Dr. Joseph Murphy, o médico que nos ensina sobre o poder do subconsciente, que essa é a mente mais poderosa que existe. Portanto, não adianta apenas entender racionalmente com a mente consciente. É preciso chegar na mente subconsciente
para poder modificar essas crenças limitantes. Tá ok, Ken, mas como é que eu posso mudar essas crenças, se muitas das quais eu nem faço ideia que eu tenho? Pois é, para isso é preciso estudo, compreensão e prática. Estudo e compreensão eu compartilho aqui com vocês, certo? Quantas coisas nós já falamos sobre a espiritualidade, já falamos sobre o perdão, a gratidão, a limpeza de memórias, falamos sobre leis fundamentais como a lei do mentalismo e lei da causa e efeito. Agora, a prática depende do empenho de cada um. Só que esse empenho pode ter que ser muito forte, porque, como eu disse, o subconsciente pode querer sabotar. Mas prática de quê? A prática do que falamos sobre o poder da mente, sobre o poder da energia, frequência e vibração, limpeza de memórias com o Ho'oponopono e tantas outras coisas mais. Quando a gente coloca em prática e de tanto praticar e se feita da forma certa, a mensagem acaba entrando no subconsciente e limpa aquela crença limitante que não nos serve para nada. E ao limparmos crenças limitantes, passamos a atrair novas oportunidades. Ao limpar a crença de não merecer ser amada, a pessoa passa a atrair o amor verdadeiro. Ao limpar uma crença de punição, ela permite que as intempéries da vida vão embora. E assim ela abre portas para que venha a bonança. É por isso que eu tenho falado em diversos vídeos sobre a importância não só de conhecer e de compreender, mas também de praticar esses ensinamentos. Ao mesmo tempo, eu sei que para algumas pessoas é difícil iniciar esse processo, ou até iniciam, mas por algum motivo não se sabe por que as coisas não estão acontecendo. Parece que algo não está certo. Se esse é o seu caso, dá uma olhadinha no recado que eu vou deixar logo após esse vídeo, ok? Agora você já sabe que nem toda crença é ruim, mas também sabe o quanto elas podem nos prejudicar se elas forem crenças limitantes. É por isso que o Dr. Hewlett dizia que nós não precisamos saber quais memórias limpar, pois afinal de contas, muitas delas não temos como saber. Procure identificar os padrões em sua vida, em especial aqueles pontos que você deseja mudar há muito tempo. Pode ser saúde, relacionamento conjugal, relacionamento familiar, pode ser profissional ou qualquer coisa que te incomoda e que você deseja mudar. Comece por aí e depois use o poder das palavras. Assista à série O Poder do Subconsciente que nós temos aqui no canal. Assista algumas vezes. Assista às 7 leis herméticas. Enfim, você já tem muitas ferramentas para começar. E calma, porque tudo é um processo e tem um tempo para acontecer. E lembre-se que por mais poderoso que seja o nosso subconsciente, ele existe para atuar a nosso favor. Depende apenas de nossas escolhas. Comente aqui alguma crença limitante que você já conseguiu ressignificar, ok? O vídeo de hoje fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu joinha. Inscreva-se se você ainda não se inscreveu. Ajude o canal a continuar crescendo para que a gente possa continuar ajudando, compartilhando conhecimento com você e com outras pessoas. E se fez sentido para você, compartilhe com as pessoas que você ama, com a sua família e os seus amigos. Eu vou ficando por aqui. Gratidão por ter me acompanhado até agora. Fique com Deus e que todos nós juntos possamos evoluir. Opa, estou voltando aqui para te falar o seguinte. Você sabe que tudo é um processo, não é? Até mesmo para praticar todos esses ensinamentos que a gente fala aqui no canal, também é um processo, certo? Pensando nisso, após muitas pessoas me pedirem e muitos meses de dedicação, nasceu um processo de reprogramação mental que eu fiz para você e que nada mais é do que o que eu aplico na minha própria vida. Então, se você quer conhecer mais, clique no link que eu vou deixar aqui nos comentários, ok? Desejo que este processo te ajude realmente a fazer grandes transformações na sua vida.